Boa noite. Vamos orar para aqueles que podem. Vamos meditar na palavra do Senhor para aqueles que podem acordar. São 1:55 da manhã e eu convido vocês para estar conosco. Amém? Olá, Bela. Olá, Ana e Tatiana. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de batalha espiritual. Nós vamos falar como o diabo ele opera. Posso falar diabo nas redes sociais. E nós vamos entender como o diabo ele trabalha, as 4 classes espirituais de demônios que existem. E nós vamos estar orando contra essas frentes, mas como eles operam e como nós podemos evitar entrar nas astúcias do diabo. Amém? Amém? Então, em outras palavras, se a gente fosse assim, trazer um tema para a mensagem de hoje, que vai ser o nosso devocional, o tema seria como evitar problemas, né? Tem pessoas que já são especialistas, né, em ter problemas. E a Bíblia, ela traz soluções, estratégias. Bom dia, Edene, Michele. Estratégias de como ter uma vida sem problemas. Por causa do pastoreio, enquanto isso eu vou aguardando até as 2 da manhã, vamos conversando aqui até as 2. Bom dia, Andresa, seja bem-vinda. No pastoreio, é muito comum ver algumas pessoas sempre entrando, oi Fabi, bom dia. Ver sempre assim, as pessoas entrando em problemas, o tempo todo estão entrando em problemas, o tempo todo elas estão vivendo uma situação, né, de frustração, vivendo uma situação de problema, vivendo, né, uma situação desagradável, ruim. Então, assim, sempre estão vivendo um sofrimento. Então, é muito comum a gente ver isso no nosso meio, sendo que não era para ser assim. A realidade não era para ser assim quando nós temos o discernimento da palavra do Senhor. Então, se eu for dar um tema para o nosso devocional hoje, que eu preciso e muitos de nós precisam desse devocional, é como evitar problemas na nossa vida. E problemas, às vezes, até de um âmbito espiritual. Então, é muito interessante essa mensagem. Essa mensagem vai estar no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Para aqueles que gostam de batalha espiritual, para aqueles que gostam da Bíblia voltada por uma linguagem espiritual, que gosta de espiritualidade, vai ver a gente falando Efésios 6:10, já vai entender, vai falar sobre batalha espiritual, que nós vamos falar sobre demônios, que nós vamos falar sobre classes de demônios e toda aquela situação que envolve o ser humano com os ataques de demônio. Efésios 6:10 traz essa clareza para nós. Mas o que eu vou propor para nós hoje é algo além disso, não somente como o diabo opera, mas como nós devemos evitar problemas na nossa vida. Amém? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem problemas que nós vivemos que poderiam ter sido evitados por um pouquinho de conhecimento na palavra do Senhor. Amém? Bom dia, Neiva. Bom dia, Alê. É a Alessandra? Alê, Alessandra? Então vamos lá? São 2 horas da manhã. Convido para aqueles que podem abrir no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Essa mensagem vai falar quais são os inimigos do cristão. Vai falar sobre
a astúcia do diabo, como o diabo ele opera na nossa vida. Amém? Então vamos ler juntos? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, olha só, a primeira instrução. Olha que interessante, que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Então, qualquer situações que nós venhamos a enfrentar, e nós vamos ver que são 3 situações, se a gente for esperto, inteligente, sábio e perspicaz espiritualmente, e nós enfrentarmos essas 3 situações que a Bíblia vai falar aqui para nós, nós vamos minimizar. Eu não quero falar que nós não vamos ter problemas. Eu gostaria de dizer isso, né? Mas como é internet, aí vem sempre alguma polêmica. Mas se a gente enfrentar, saber lidar com essas 3 situações, nós vamos viver uma vida sem problemas. É muito interessante essa mensagem. Então, olha só, diante de qualquer situação que nós venhamos a passar, qualquer situação que nós venhamos a enfrentar, quer seja gerada por pessoas ou às vezes quer seja gerada por mim, eu preciso estar fortalecido no Senhor e no teu poder. Olha que interessante. Então, quando as situações aparecerem, eu tenho que fortalecer na sabedoria do Senhor, que são os frutos do Espírito Santo, longanimidade, paciência, prudência, perseverança, e a gente vai se enchendo daquilo, e na força, eu creio no poder de Deus. Se o diabo está esperneando, falando que ele é maior que eu, se ele está falando que a macumba que ele está fazendo é maior do que eu, se ele está falando que vai pegar, me fritar, me torcer, eu preciso crer na força e no poder do Senhor. Então é só nisso. Então, o que a primeira coisa que eu tenho que fazer? Me desapegar de estar fortalecido em pessoas e acreditar na força de pessoas. As pessoas já têm a dificuldade de viver a própria vida, ainda mais carregando as nossas dores e as nossas dificuldades, porque as ações espirituais, elas são individuais. Agora imagine se eu sobrecarrego outra pessoa. Olha, eu tô passando essa tribulação, então me dá força, me dá força, me dá força. Às vezes isso pode ser a maior causa de problemas no matrimônio. Às vezes o marido não está aguentando dar esse fortalecimento para você, ou às vezes ele não está tendo força suficiente para combater com você. Por quê? Toda a nossa força e fortalecimento vem do Senhor. Agora, olha que interessante. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astúcias ciladas do diabo. Então grife aí, astutas ciladas do diabo. Olha só que interessante. A primeira situação que essa mensagem me traz é que o diabo ele vai armar ciladas contra a minha vida, né? Mas como que o diabo ele arma ciladas na minha vida? Por mais que o diabo ele esteja nas regiões celestes, para que o diabo ele opere, ele precisa de um corpo físico. Ora, aquela imagem do diabo com um garfinho vermelho, né, igual uma nuvenzinha correndo atrás de mim, me espetando, isso daí é uma imagem de desenho infantil. Qual que é a realidade de que o diabo opera? O diabo ele precisa de uma brecha, o diabo precisa de um pecado para que ele adentre a um corpo físico, e quando ele adentra esse corpo físico, ele opera contra a nossa vida. Agora veja bem, as situações de ciladas que nós vivemos é por nuvens negras que nos cercam, ou as ciladas que nós vivemos são pessoas que armam? Então eu acredito que 100% sejam pessoas. Eu nunca vi ninguém estar vivendo, pastor, eu estou numa cilada, eu estou com umas nuvens negras ao meu redor, está armando contra mim. Eu nunca ouvi isso. Então,
o diabo, ele precisa de um corpo físico que provém dele uma brecha e uma porta de pecado. Então, ele entra e opera. Então, o ser inerente para que haja nessas astúcias e nas ciladas do diabo é uma pessoa. E essa pessoa pode ser eu ou pode ser as pessoas que estão ao meu redor. O diabo, na verdade, ele precisa de um agente para operar aquilo que ele quer fazer. E ele opera só em 3 frentes. A gente entendendo essas 3 frentes, nós vamos ter uma vida sem problemas. Porque se eu tenho a minha visão aberta para como ele opera, eu não entro nas ciladas dele, eu não entro na astúcia dele. E se eu não entro, eu não tenho problema. E por que eu não entro? Porque não me interessa entrar. É esse raciocínio que nós precisamos entender a partir de Efésios 6:10. Ah, mas se eu quiser sofrer, entra. Você entra na cilada dele. Se eu quiser problema, entra na cilada dele. Se eu quero ter uma vida difícil, entra na cilada dele. Então, o diabo, ele sempre vai estar armando uma cilada através de pessoas. E essas ciladas pode ser estar oferecendo companhias que nós não deveríamos ter. Essa cilada pode ser um ambiente que não nos convém estar lá. Essa cilada pode ser um negócio ruim que nos foi oferecido. Essa cilada pode ser um relacionamento que estão nos oferecendo. Essa cilada pode ser uma briga que estão nos envolvendo. Essa cilada pode ser uma fofoca que estão nos envolvendo. Então, se eu tenho os olhos abertos para as ciladas que estão ao meu redor, eu tenho 2 decisões: entrar ou não entrar. Ou seja, ter uma vida com problemas e sofrimento ou ter uma vida sem problema e sem sofrimento. A decisão está sobre mim. Ora, se eu quero ter problema, entra em tudo quanto é cilada, vai no lugar que te oferecem, faz parceria com quem não deveria fazer, sai comprando coisas que você não deveria comprar, sai se envolvendo com pessoas que você não deveria se envolver, entra em tudo quanto é relacionamento só porque você tá precisando ser amado. Isso tudo são ciladas e nós sofremos por primeira coisa, porque entramos nas ciladas do diabo. Ora, então como eu devo fazer? Pare, sabe o que eu aprendi? Uma experiência minha. Eu ando como se estivesse dentro de uma bolha. E as situações vão acontecendo. Para, analisa, observa, né? Existem situações que estão ou te oferecendo, ou estão te conduzindo, ou estão falando de você, ou estão se te envolvendo. Para, analisa, observa. Você não precisa entrar em tudo, você não precisa participar em tudo, só se você quiser querer viver um tiquinho de sofrimento. Aí a decisão é pessoal. Então você vai discernir tudo isso. Olha só, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o quê? Olha lá, 1, principados, 2, potestades, 3, príncipes das trevas desse século, 4, hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Existem 4 classes de espíritos. Se vocês quiserem que um dia eu aprofundo nessa hierarquia e quais são os legados e que eles operam, eu posso estar trazendo aqui um devocional só sobre isso, vocês me avisam. Eu não sei se fica pesado falar sobre isso em rede social, vocês me dão o norte. Então, existem 4 classes de demônios, e essas 4 classes de demônios, eles precisam do quê? De um corpo físico, de um corpo que eles possam operar, dotados do quê? De brechas de pecado. Ora, então olha só, o diabo ele vive nas regiões celestes, mas nem nas regiões celestes ele tem o direito de andar. Por quê? Porque Jesus Cristo ele tomou autoridade sobre todas as coisas. Então ele precisa de um corpo que o aceite. Não pense você que o diabo vai ficar andando nas regiões celestes assim todo bonitão. A Bíblia Sagrada, nós vamos ler um dia em Lucas, onde eu ensino sobre libertação, que quando ele vai para regiões celestes, ele diz assim que ele vai para lugares áridos.
e sentindo ele dores, sentindo ele sede, sentindo ele a aflição das regiões celestes, ele tenta voltar. E se a casa estiver vazia, adornada e vazia, ele volta. Então, quer dizer, o diabo, ele perdeu a autoridade pelas regiões celestes também. Então, não pense você que o diabo, ele fica de boa nas regiões celestes. Não, ele não pode mais. Então, às vezes, fala assim, pastor, eu tô vendo um espírito no meu telhado, né, pregado na minha janela, uivando no meu guarda-roupa. Ora, se você tá vendo isso, não é que ele mora lá, ele está procurando um lugar para morar. E se ele está procurando um lugar para morar, ele não está procurando um lugar celeste, mas um lugar físico que o convide. E a única porta para o convidar se chama pecado. Amém? Então vamos lá. Então a gente tem essas 4 classes de demônios para poder estar armando contra a nossa vida. Esse é o objetivo do devocional hoje. E olha só, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permaneceis firmes. Então olha lá, eu vou passar por ciladas, eu entro se eu quero. E eu vou ter dias maus, eu vou pecar se eu quiser. Então, existe dias da nossa vida que são maus. Não tem aquele dia que a gente fala, o dia ruim, hoje o dia foi ruim, tô mal. Agora, eu tenho também, como na primeira ocasião, 2 situações. Eu entrar na onda do diabo e murmurar, reclamar, blasfemar, pecar, dar uma de doida, desequilibrada, ou eu posso observar que esse é um dia mau, que o diabo criou, porque o diabo, olha o que a Bíblia está falando, o diabo cria dias maus. O que eu vou fazer? E ele cria o quê? Com pessoas, com situações. Então, a gente, às vezes, naquele dia vai ser mal porque ouvimos uma coisa que não gostou. O dia vai ser mal porque, às vezes, uma porta que a gente queria fechou, né? Ou aquele dia pode ser mal porque a gente criou expectativa numa situação e essa situação deu errado. Então, muitas coisas podem acontecer por intermédio espiritual para que aquele dia seja mal. Agora, eu entrar no dia mal, a decisão é de quem? Minha. Então eu preciso avaliar com os olhares espirituais. O dia está mal, eu não vou entrar nisso. Eu vou me recuar porque eu não faço parte desse dia mal e eu vou prover um dia bom para mim. Teve um dia que estava muito mal, foi muito ruim, não gostei do dia. Eu cheguei em casa, coloquei minha pasta com as minhas coisas do trabalho, tudo. Falei, o dia ruim, o dia mal. E eu queria voltar lá, brigar com o funcionário, enfrentar ele. Eu tinha sido roubado e aquela coisa e tal, e tal, e tal, e tal. Eu falei assim, esse dia não foi criado por mim e nem foi criado por Deus. Foi criado por diabo. Eu não vou entrar nessa. Sabe o que eu fiz? Eu entrei no banheiro, fiquei um tempão debaixo d'água quente. Eu falei, vou fazer esse dia bom. E aí eu fui lá, tomei banho, fiquei, relaxei, meditei, orei, lembrei da palavra do Senhor, lembrei das armaduras do Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu não entrei nisso. No outro dia, muitas coisas já tinham sido solucionadas. Então, olha só. Então, a bênção da armadura de Deus, do entendimento da palavra do Senhor, está cheio da palavra do Senhor, me protege das ciladas. Eu tenho problema só se eu entro nas ciladas. E também eu consigo resistir o dia mau. Tem gente por causa de um dia mau faz loucuras. Tem gente por causa de um dia mau, né, agride outras pessoas, maltrata outras pessoas, bate na esposa, bate no marido, bate nos filhos. Então, resistir o dia mau, resistir o dia mau é ter domínio da situação. Então, quer dizer, o dia que o diabo fez para nós, vamos dizer assim, só para você entender, eu preciso ter domínio sobre esse dia, senão o diabo me domina. Faz sentido isso? Se eu não domino, o diabo me domina e o diabo ele quer me dominar. Amém? Então, vamos lá. Versículo 14.
Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestindo com a couraça da justiça. Olha que interessante. Agora ele vai falar o que eu preciso ter para resistir essas situações que o diabo ele cria na nossa vida e que nos faz viver em problemas, em grandes problemas. Olha só, cingir os lombos com a verdade. E como que eu cinjo os ombros com a verdade? Vestidos com a couraça de justiça. Então, o que é andar com a couraça da justiça? É andar em conformidade com aquilo que é direito. Andar em conformidade com aquilo que é a verdade do Evangelho do Senhor. Então, a couraça, a armadura de Deus, ele não é uma armadura física, ela é uma armadura espiritual. E essa palavra armadura é uma linguagem figurativa, que significa proteção. Lembra aquelas pessoas no exército que vestia, né, toda aquela couraça? É uma linguagem figurativa. Então não significa que, olha, estou te vendo pelos olhos espirituais, olha como sua couraça é linda, cheia de pedras preciosas. Não é isso. O que é ter couraça? Ter couraça é ter 5 elementos bíblicos dentro de nós, e essas 5 verdades dentro de nós, esses elementos bíblicos, se tornando verdade na nossa vida, me protege de viver problemas, me protege de viver situações ruins, me protege de viver vida de sofrimento. Olha só, e ele diz assim: calçados com a preparação do evangelho da paz. Eu tenho que estar em paz com o evangelho. Eu tenho que ser admirador do evangelho. Eu tenho que ser influente desse evangelho. Eu tenho que amar esse evangelho, porque muitas coisas vai me trazer domínio se eu amar o evangelho. Se eu não amar o evangelho, eu não gostar de todas as letras que estão no evangelho, eu gostar só de uma palavra, né, de uma metáfora, né, de um versículo, e eu não gostar dela por completo, eu não vivo em paz com o evangelho. E se eu não vivo em paz no evangelho, pode ser que eu entre em ciladas por causa do meu orgulho, e pode ser que eu não domine o dia mal e seja dominado por ele. Olha só, tomai sobretudo o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que interessante. Então, se eu tenho fé, eu acredito no poder de Deus, que Deus pode operar nessa situação. Essa fé é como um escudo. E se eu tenho escudo, eu apago todos o quê? Os dardos inflamados do inimigo. Então, são a terceira coisa, né, situação que o diabo ele arma contra a nossa vida: dardos inflamados. Então, dardos inflamados é uma expressão figurativa de palavras que nos inflamam, palavras que inflamam nossa alma, palavras que inflamam nosso coração. Se eu não ter fé naquilo que eu sou, naquilo que Deus é, eu estou o tempo todo susceptível às palavras do diabo. Mas, pastora, mas quem fala é as pessoas. Mas as pessoas, elas são influenciadas pelo diabo. Ou elas são influenciadas pelo Espírito Santo, ou elas são influenciadas pelo diabo. E quando elas são influenciadas pelo diabo, elas são dominadas por espíritos malignos, essas palavras são inflamadas, venenosas e dói. Ora, mas eu vou aceitar essas palavras se eu quiser. Então, olha que situação. O diabo faz só 3 coisas. Olha que interessante. Ele arma ciladas. O que é essa cilada? Cilada não é armar um assalto, não, na minha vida. Não. É muitas coisas. Entrar em situações que você não deveria entrar, ter relacionamento que você não deveria ter, né? Namorar e já pensar em casar com a pessoa errada é uma cilada. Hoje a maioria das pessoas sofrem no casamento porque escolheu errado, foi uma cilada lá atrás.
caiu e não esperou, não soube esperar e hoje vive a consequência disso, né? Agora casou é outra história, tem que lutar, tem que fazer, cada um tem a sua história. Então, as ciladas, o que são as ciladas? As ciladas são situações que o diabo põe na nossa vida para que a gente venha sofrer, né? Quer seja um negócio errado. Quantos exemplos aqui eu dei? Dá mais exemplo, aí vamos pensar junto comigo, a gente está estudando junto, não é verdade? Né? Então, as ciladas são todas as armadilhas que a gente entra. E a gente precisa ter o quê? Prudência, sabedoria, visão espiritual, analisar, raciocinar. Não, existem situações que a gente não precisa dar resposta no dia, né? Não precisa falar no dia. Calma, pensa, né? A vida é tão longa, não sei se isso é bom, não sei se é ruim, mas acredita, a vida é longa pra caramba. Dá tempo de você esperar, dá tempo de você analisar, calma, ver se isso não é uma cilada e só o Espírito Santo revela. Por isso que a gente precisa de uma vida de oração. Os dias maus, né? é, é, Esses dias maus, eu preciso ter fé para acreditar que amanhã vai ser bom. Aí eu domino a situação. E dardos inflamados, o terceiro, palavras, palavras. Para de ficar desequilibrado com palavra do diabo. Você desequilibra porque aceita. Você desequilibra porque ouve. Não tem aquela pessoa que só fala coisa ruim para você o dia inteiro, só te diminui o dia inteiro. Você entra nesse ciclo vicioso de ser inflamado pelo maligno porque você quer, né? Então, a decisão de não ouvir, se afastar ou anular, né, se colocar dentro de uma bolha. Teve situações que às vezes a pessoa contamina tanta gente que eu entrava lá, eu me sentia dentro de uma bolha. A pessoa falava, eu estava lá em Marte, e a pessoa estava falando. Por quê? A decisão de eu ser inflamada é minha, e eu não vou entrar nisso. Eu não quero viver uma vida de sofrimento, e a decisão é totalmente pessoal. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus e eu preciso, ao mesmo tempo, acreditar, crer e se ver necessário para mim a salvação. Por que ele coloca a salvação aqui? Você já conheceu pessoas que não se importam com a salvação? Você conhece alguém que às vezes está próximo de você, né? Às vezes está até na igreja, né? Uma pessoa que você gosta. Ela não, às vezes existem pessoas que não se importam com a salvação. Não tá nem aí para a salvação. Acha que a vida é isso aqui, ó. E depois vai para um outro plano e pronto, e acabou. E lá no fim, bem lá no fim, vai encontrar a salvação. Tem pessoas que não se importam com a salvação. E por não se importar com a salvação, não dar crédito na salvação, não acreditar que nós precisamos ter salvação, elas entram em qualquer situação que o diabo arma contra a vida dela. Não é pessoas que não têm temor. A gente fala assim, essa pessoa não está nem aí para a salvação porque não tem temor. Não, é porque ela não se importa com a salvação. E olha, por mais que a vida, para mim, é longa, né? A vida é longa. Nós não vamos levar nada daqui. Nada. Então, se nós tivermos consciência que depois daqui, né, tudo fica aqui, nós vamos ter uma vida com mais conformidades, com mais verdades. Nesse mês, eu nunca tinha passado por uma experiência, deixa eu até abrir uma situação aqui com vocês. Eu nunca passei por experiências de morte na família. Até eu tenho 35, nunca passei por situação de morte na família. E esse mês eu tive a experiência de 2 mortes. Meus avós começaram a morrer muito velhinho, muito velhinho. Eles estavam muito velhinhos, vai chegando seus 90, vai chegando a hora, né?
E aí vovó morreu da parte da mamãe e meu avô também faleceu da parte do meu pai. Morreram tudo bonitinho, deitaram, dormiram e não acordaram. Então eu fiquei assim pensando, né? Eu fui me levada a pensar em tantas coisas, né? Vovô não levou os seguidores que ele tinha, né? Se fosse ele tivesse rede social, né? Eu poderia falar, ele não levou aquele monte de seguidor, então para que tá lutando por certas coisas, né? Vovô não levou o dinheiro que ele às vezes trabalhou e batalhou, ele não levou nada, nada. Às vezes nós criamos, entramos em tanta cilada, deixamos o dia mal nos dominar, e se envolvemos em tanto dardo inflamado, que quando chegar um dia, nada disso vai fazer sentido na nossa vida. E quando nós partimos daqui, isso tudo não vai ser escudo para a nossa vida. Essas coisas de vaidade, isso é para se posicionar na terra. Essas coisas não nos posicionam no céu, né? Então chegar lá, vou falar assim: olha, eu fui uma pessoa muito seguida, olha, eu fui uma pessoa muito curtida, olha, eu fui uma pessoa que se envolveu em tudo quanto é problema. Coitado de mim, eu vivia tanta cilada, coitada de mim, meu dia era tão mal. Isso não justifica ele, isso não dá crédito para ele, isso dá crédito terreno, não dá crédito celeste. O crédito celeste, quem ele foi diante do Senhor, qual é o galardão que ele levou, o evangelho que ele levou, pessoas que ele curou, né? O sucesso é visto diferente no céu. Quais são as pessoas que você verdadeiramente transformou a vida, né? Que essas pessoas se aproximaram de verdade no Senhor. Quais foram as pessoas que você libertou? Qual foi as pessoas que você tirou do inferno? Quais são as pessoas que você pregou a verdade? Então tudo isso vai fazer sentido. Então, nós precisamos, eu estou nesses dias meditando nisso e vocês, claro, avaliam tudo isso, cada um tem a decisão pessoal, de ter uma vida mais equilibrada, uma vida de verdade, uma vida, olha, é muito difícil levar o fardo de uma vida que a gente não tem, dói. Então, nós precisamos viver a verdade do Evangelho. Se nós andamos com esses 5 princípios, vamos grifar aí: justiça, que é andar em conformidade da retidão, conformidade do direito. Se nós andarmos o quê? Em paz com o Evangelho, para de ficar brigando com a Bíblia é uma verdade, não tem como ficar brigando com ela, não dá para rasgar um capítulo, rasgar um livro, não dá para viver de Novo Testamento ou só de Velho Testamento, a Bíblia tem um todo, né? Começa a gerar no seu coração mais fé, a fé que Deus opera, a fé, né, que Deus ele realiza. Começa a acreditar o quanto que é bom a salvação, grifa aí, a salvação, dê crédito à salvação. E também ouça mais, leia mais e estude mais a palavra de Deus. Quando eu tenho esses 5 princípios dentro do meu coração, eu tenho uma vida sem problemas. Então, pastora, não aguento, eu quero viver debaixo de frustração, debaixo do problema, eu quero sofrer, eu quero ter uma vida sofrida. Então entra em tudo quanto é astúcia, deixa o diabo dominar o seu dia, né? E ouça tudo que os outros falam. Eu tive uma colega de faculdade, ela tinha uma dificuldade enorme de ouvir aquilo que o professor ensinava, o professor falava, às vezes até me incomodava, então ela ficava muito perto de mim para ter cola, né, para colar de mim. E ela tinha muita dificuldade de ouvir o que o professor falava, de se concentrar na aula, de aprender e tudo mais. Mas para ouvir o que os outros falam e entrar em tudo quanto é situação lá fora, ela era perito. E quem deu certo? Então essas avaliações a gente precisa fazer. Ter um pouco de prudência, paciência, né? Calma.
Às vezes você é muito jovem, às vezes está entrando numa cilada de um relacionamento, às vezes só de olhar a gente vê, não faz isso. A consequência da cilada é dolorosa. Espera um pouquinho, né? Então, não viva uma vida de vaidade, viva uma vida de verdade. Claro que deixar coisas na terra é importante. Eu tenho 3 filhos, eu quero deixar isso, quero deixar uma vida confortável para elas. Mas só que isso não é o suficiente. Eu não vou levar nada, né? Então, isso não me justifica lá no céu. Isso me justifica aqui. E sabe aqui esse justifica? Justifica só para gente medíocre. Gente inteligente não olha essas coisas. Amém? Então, hoje eu quero orar com vocês para que vocês não, nós, eu preciso também. Nós vamos orar para que a gente seja fortalecidos nas ciladas, sabe? Eu quero ter aquela perspicácia de que isso é uma cilada. Às vezes a gente entra por falta de sabedoria espiritual. Eu quero ter aquela sabedoria de olhar e falar assim, é uma cilada, eu não vou entrar nisso, depois isso vai me trazer dor lá na frente. Então, isso que nós vamos orar hoje. Eu quero que Deus traga domínio para que eu domine o dia mal. E eu também quero que Deus nos blinde de dardos inflamados do inimigo. Eu não preciso viver do que o outro fala, até porque não foi o outro que me fez. E piorou, ele nem vai me fazer. Você já parou para pensar nisso? A gente sofre por palavras alheias de uma pessoa que não nos fez e nem vai nos fazer. E a gente fica ali sofrendo. É coisa muito demoníaca e muita falta de sabedoria. Então, Deus, ele trazer esse domínio sobre nós para que a gente não entre nos dardos inflamados do inimigo. Amém? Tamo junto? Fez sentido essa mensagem para vocês nesse devocional? Amanhã vocês querem que eu explique essas 4 classes de demônio, como que eles operam, principado, quem são, como eles operam, potestade. Eles não são só regionais, não. Eles são classificados até por números de hostes, como eles operam, classes de pecado, agrupamentos de pecado. É bem interessante. Vou trazer esse estudo aqui para vocês. Amém? Vamos orar? Hoje 2 pessoas no direct me pediu oração e eu falei que eu estaria orando aqui por elas. Eu sei o que é, mas não vou mencionar o nome para que não caia, eu não caia na falta de sabedoria da vez passada. Tem pessoas que não gostou que eu mencionei o nome, então eu sei o que é. Eu vou orar pelo seu casamento, eu vou orar pela situação, os 2 é casamento e eu vou estar orando para vocês, amém? Vocês sabem quem vocês são, que eu estou orando. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, nessa noite, envolve o nosso coração, envolve o nosso entendimento, envolve, Senhor, ó Deus, a nossa alma. Primeiramente, Senhor, nos traga um amor profundo pela nossa alma, nos traga um amor profundo por nós mesmos, nos traga um amor profundo pelo nosso coração. Senhor, ó Deus, nós precisamos nos amar. Deus, que nós venhamos nos amar, Senhor, ó Deus, como o Senhor nos ama. Que nós venhamos nos amar, Senhor, ó Deus, com um profundo respeito, com uma profunda admiração, para que, Senhor, ó Deus, a armadura do Senhor esteja constantemente sobre nós. Deus, se o amor que nós sentimos por nós mesmos não for de profundo respeito, não for de profunda admiração, Senhor, a armadura não encaixa, a armadura não funciona. E nós, Senhor, ó Deus, começamos a viver uma vida, Senhor, ó Deus, viciados em problema, viciados em frustrações, viciados, Senhor, ó Deus, em sofrimento. E a decisão de viver o sofrimento, Senhor, é totalmente nossa. A tua palavra declara que o diabo ele age em 3 frentes. E nesta noite nós resistimos agora às 3 frentes do diabo.
Deus, em nome de Jesus, eu resisto agora todos os principados, resisto agora todas as potestades, resisto agora, Senhor, ó Deus, todos os príncipes das trevas, e eu resisto agora todas as hostes espirituais. Nós levantamos agora um muro espiritual no mundo celeste, Senhor, ó Deus, resistindo agora às frentes do Espírito, Senhor, ó Deus, e nos levantamos com autoridade sobre essas situações. Deus, em nome de Jesus, tomamos agora, Senhor, ó Deus, da verdade do Teu Evangelho, nos revestimos da armadura que são os princípios do Senhor, e nós, Senhor, ó Deus, nos levantamos com olhos espirituais abertos, com sabedoria. Senhor, ó Deus, nós nos levantamos agora resistindo toda e qualquer cilada. Deus, em nome de Jesus, traga sobre nós sabedoria sobre as ciladas. Traga sobre nós prudência, discernimento, ciência, conhecimento e discernimento dos espíritos. Pedimos isso, Senhor, ó Deus, diante das ciladas. Não nos deixa, Senhor, ó Deus, ser viciados por sofrimento, para que entramos em todas as ciladas que nos é oferecido. Resistimos também, Deus, o dia mau, e nós dominamos o dia mau, e nós fazemos o dia mau um dia bom, da maneira que nos convém. Deus, em nome de Jesus, resistimos o espírito de sofrimento, o vício de sofrer. Deus, em nome de Jesus, resistimos o vício de ter dias maus. Deus, em nome de Jesus, nós resistimos agora e dominamos os dias maus, porque nós queremos ter dia de vitória. Deus, em nome de Jesus, tomamos, Senhor, ó Deus, autoridade, Senhor, ó Deus, por aquele que nos criou. Tomamos, Senhor, ó Deus, autoridade sobre o agente da nossa própria história. E resistimos agora a todos os dardos inflamados, Senhor, ó Deus, de palavras. Senhor, ó Deus, quer seja inveja, fofoca, perseguição. Deus, em nome de Jesus, resistimos agora. E nós não aceitamos, Senhor, ó Deus, entrar, Senhor, ó Deus, nas situações inflamadas, venenosas do diabo. Senhor, ó Deus, a decisão está sobre nós e nós decidimos ter uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida sem sofrimento, porque nós vamos dizer não, Senhor. Levantamos agora um muro espiritual nessas três frentes, Senhor, ó Deus, de ataque do diabo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos colocar isso em prática. A partir de quando? Agora. Então, se vir pensamento, palavra, qualquer situação, fala, eu não vou entrar nisso, diabo. Se o dia não for bom como você gostaria, faça ele bom. Existem outras coisas boas que você pode fazer, né? Ou se o diabo tem amado ciladas na sua vida, saia delas, saia delas. Não aceito o convite, por mais que a carinha seja boa, a astúcia seja boa. Olha como ele fala, com astúcia. Ele não vai vir de chifrinho, de garfinho, de rabinho e falar, entra na minha cilada. Não é assim. A cara é boa, o convite faz sentido, a situação parece ser conivente com o momento. Cuidado, cuidado com as ciladas. O diabo só sabe fazer isso. Ciladas, dia mal e falar da vida alheia. Se você entende que o diabo só sabe fazer isso, você aprendeu a resistir ele. E a Bíblia diz o seguinte: resistir o diabo e ele o quê? Ele fugirá de vós. Então, o que é resistir o diabo e ele fugirá de vós? Resistir as três frentes que ele existe. Amém? Então, não caia na conversa do diabo. A gente cai só porque quer. Amém? E eu quero orar por essas duas irmãs que mandaram mensagem para mim, pedindo oração pelo casamento. Amém? E eu quero que vocês unam comigo em oração. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece a situação.
O Senhor conhece o que aconteceu. A irmã falou que já tem 10 anos que ela sofre, Senhor, ó Deus, que o marido, Senhor, tenha adulterado, que o marido tenha envergonhado. Deus, está escrito na tua palavra que o rei está na palma de sua mão. Deus domina o dominador. Toma, Senhor, ó Deus, o agente dessa história e neutraliza ele. Acorrentamos agora o espírito que está por trás, em nome de Jesus, e que essa situação tenha uma solução. Deus, em nome de Jesus, traga a solução para essa situação. E nós oramos e pedimos, Senhor, traga o refrigério e que venha de uma vez por todas solucionar esse problema. Deus, se for para que ele volte, que volte. Se for, Senhor, ó Deus, com a sua filha, volte a ser feliz, que ela volte a ser feliz. Mas Deus, coloque a mão nessa situação e não deixa mais a sua filha sequer sofrer, Senhor, mais 1 ano ou 2 anos. Ajuda ela. Traz na mente dela a verdade, devolve o sentimento de valor, devolve os sentimentos que o diabo roubou. Senhor, ó Deus, que hoje ela seja envolvida em profundo amor por ti e por ela mesma. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que ela seja liberta dessa prisão, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então essa é a mensagem. Se vocês resistirem a essas 3 frentes, vocês vão ter uma vida sem sofrimento. E nós sofremos porque nos falta sabedoria para decidir em situações. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Amanhã, 2 horas da manhã, eu estou aqui. Vamos continuar orando juntos. E aquelas pessoas que sentiram que essa palavra tem que se tornar verdade na sua vida, eu vou pedir para que vocês unjam a cabeça de vocês, unjam o coração de vocês e unjam os lábios de vocês. Muitas decisões estão nos lábios. Então você unge e fala em nome de Jesus, eu estou tirando toda astúcia, eu estou removendo, Senhor, ó Deus, toda falta de domínio, eu estou agora bloqueando todos os dados inflamados. Se você acredita, se o óleo de unção faz sentido para você, se você crê, faz, unge e resista, você vai ver que vai ter uma vida totalmente diferente, amém? Então você tem que colocar no teu coração que você não tem interesse de entrar nisso. Às vezes as pessoas falam, mas por que você não vai se defender? Por que você não vai falar? Eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Essa situação, essa cilada é desnecessária na minha vida. Eu tenho outras prioridades. Amém? Aprenda a priorizar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Vamos lá? Aprenda a priorizar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Não priorize cilada, dia mal e conversa fiada dos outros, tá bem? A prioridade está diante de nós. Então, um grande beijo, sinta abraçado pelo Senhor e faça o seu devocional ainda nessa mensagem, você e Deus, se você pode acordar um tiquinho mais tarde amanhã, tá bem? Um grande beijo, até amanhã, e amanhã eu vou continuar falando do diabo. Amanhã eu vou falar sobre libertação, tá bem? Beijo para vocês, até amanhã.